Muito bem, queridos irmãos, muito bom dia. Nossa gratidão aí. Os jovens cuidam do louvor uma vez por mês. Isso é muito legal, né? Esses talentos aqui. Estamos chegando os últimos dias do ano. Até aqui Deus tem nos sustentado, cuidado, livrado, nos mantido vivos, porque Ele tem grandes propósitos para nossas vidas. Irmãos, eu queria, antes de iniciar, falar que nós vamos ter um segundo momento depois do culto para os membros e também convidados, que a gente vai compartilhar o resultado das últimas eleições da liderança da nossa igreja, tá bom? Isso é depois que a gente encerrar o culto. Um abraço também a quem nos acompanha de casa, quem está viajando, que você tenha um tempo aí de refrigério, de renovação de forças. E nós vamos curtir também, nesses dias aqui, né? E depois de muita salada que a gente comeu, né? Depois de muita comida light, quem não exagerou que atire a primeira pedra. Ai, gente, é difícil, né? Paulo fala aí que eu, como diz a expressão, enfiei o pé na jaca. E agora a gente tem aí mais um grande desafio de sofrimento aí na virada do ano para comer coisas gostosas, né? Isso aqui é sofrimento, hein? Irmãos, eu queria só fazer aqui alguns apontamentos antes de começar a falar. São 4 apontamentos bem breves que eu queria fazer. Nesses 2 anos que nós estivemos aí sofrendo com a pandemia, uma coisa que aconteceu é que, pela graça de Deus, nós nos mantivemos unidos. Amém? O vírus não conseguiu nos dispersar. Não conseguiu nos enfraquecer. Aliás, é nas crises que a gente se torna cada vez mais forte, porque testa nosso conhecimento,
nossa base, em quem a gente está firmado a nossa fé. Então, o povo de Deus permaneceu unido. Um segundo apontamento é que nós nunca conseguimos fazer tanto pelas pessoas em nossa volta como nesse período de pandemia. Vocês viram aí um breve relato de muita assistência social aos vizinhos, pessoas necessitadas de várias maneiras. Então, nesses 2 anos, Deus nos ensinou. A gente já ensinava isso, mas nós tivemos a oportunidade de ser mais presentes na vida das pessoas em nossa volta, de ter um olhar com mais compaixão, de dividir um pouco do muito que Deus nos dá. Alguém já disse que a igreja é a única instituição ou a única organização que não existe para ela. Porque qualquer organização existe para seus associados, para os seus membros. A igreja, ela existe para os de fora. E às vezes a gente pensa que é nossa casa, só nós. E como o pastor Paulo falou, a gente impermeabiliza, mas não é isso que Jesus falou. Depois de falar vinde, 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 ele fala ide, 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 assim como o Pai me enviou, eu também vos envio. Então nós somos presentes de Deus para esse mundo que está tão carente, tão sem esperança, tão perdido. Um terceiro apontamento é que a igreja sobrevive sem prédio. A gente já falava muito sobre isso. Igreja não é prédio. Se a igreja precisasse do prédio para existir, significa que uma localização é o fator que nos une. É muito fraco isso. Tem que ser algo maior do que o local. A igreja, até o século IV da nossa era, ela nem prédio tinha. O povo de Deus se reunia nas cavernas, nas casas, lugares nas florestas, lugares... Porque havia muita perseguição, mas o povo criava estratégias para estar junto. Então nós, pela graça de Deus, no tempo dessa tecnologia, conseguimos estar juntos. Então, esse é um último apontamento. Os pequenos grupos nos fortaleceram, nos ajudaram a manter os vínculos. E um último apontamento que estou lembrando agora é que, na verdade, será que Deus não queria enxugar? Será que não tinha muita igreja inchada? Muita gente frequentando, fazendo parte, mas por conveniência e não por convicção, fazendo parte por obrigação e não por prazer. Então, a pandemia revelou, e eu tenho conversado com outros pastores, participado de outras reuniões, muitas pessoas se desconectaram do povo de Deus. Não tinha aquele compromisso, enfraqueceu. E a gente até fala para quem nos acompanha online, o culto online é uma estratégia para quem está doente, para quem está viajando, para quem está impossibilitado de estar junto conosco, quem está trabalhando. Porque o ideal igreja é contato, é interação, é envolvimento, é engajamento de todos. Então, ainda bem que a gente tem esse acesso online, mas não é para a gente se acostumar a participar de uma igreja à distância. Então, são só alguns apontamentos e eu quero encorajar você, que Deus te sustentou e você está agarrado com Jesus, está firme na fé, está esperançoso, está cheio de vontade de ver crises como oportunidades e não como situações que nos deprimem. Então, é isso que eu queria falar nesse início de ano aqui, trazer uma mensagem de continue, vai valer a pena e está valendo a pena. Eu quero ler com vocês esse texto que vamos projetar agora. Está em 2 Pedro. Quanto ao mais, irmãos, já os instruímos
acerca de como viver a fim de agradar a Deus. E, de fato, assim vocês estão procedendo. Se ele colocasse um ponto aqui, já está lá o ponto, mas se ele não continuasse, a gente ficaria muito confortáveis, muito tranquilos, mas a Bíblia não nos deixa sossegados. Olha só, agora pedimos e exortamos a vocês no Senhor Jesus que cresçam nisso cada vez menos, cada vez mais. Crescer nisso, o que é isso? Ele falou antes, acerca de como viver a fim de agradar a Deus. Vocês estão indo bem, vocês estão firmes, vocês estão procurando agradar a Deus, mas não parem, não se conformem, não entrem numa zona de conforto, não se tornem medíocres, não viva uma vida mediana. Não seja um cristão sem expectativa. A palavra de Deus, ela sempre nos eleva, levanta, para ir para frente, com coragem sem coragem, com medo sem medo. Vai para cima, vai para frente, não desista, não pare, sonhe, acredite. Porque é uma palavra de encorajamento. Vocês estão bem? Parabéns, parabéns, parabéns. Mas não fiquem acomodados. Marido, não seja acomodado. Esposa, não seja acomodado. Filho, funcionário, empresário, acredite. Busque em Deus para você ir para frente. Esse não é o texto que nós vamos estudar agora. Mas é só para falar que a palavra de Deus, o Senhor não nos salvou, Deus não investiu tão pesado na nossa vida, dando o Filho dele para morrer por nós e continuarmos vivendo a mesma vida de antes. Não, a gente estuda o Novo Testamento, está sempre nos chamando para sermos cada vez mais parecidos com Jesus. Aquelas palavras do Max Lucado que já falamos tantas vezes aqui no passado. Deus te ama e Deus te aceita do jeito que você é. Mas Ele se recusa a deixar você assim. Ele deseja que você seja simplesmente como Jesus. Amém? Então Deus não aceita que sejamos passivos, apáticos, apagados. Aliás, nem mornos também. Deus falou, seja frio de uma vez, ou seja quente, 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 mas não seja morno. E esse texto agora que a gente vai ler, de 2 Pedro, vai continuar fazendo isso brilhar em nossas vidas. Vamos ver se... Aqui. Você pode ler a sua Bíblia, se não conseguir ler, eu vou dar aqui uns minutinhos, ou abrir seu aplicativo. Aí está na Bíblia NVI, 2 Pedro 1, de 1 a 11. Quem está em casa também, procure esse texto. 2 Pedro está depois de Romanos, depois de Hebreus, depois de Tiago. Aí tem primeira epístola de Pedro e depois tem a segunda de Pedro. Posso ler então? Simão Pedro, servo e apóstolo de Jesus Cristo, aqueles que, mediante a justiça de nosso Deus e Salvador Jesus Cristo, receberam igualmente conosco uma fé igualmente valiosa, que é traduzido também como preciosa em algumas traduções. É a saudação de Pedro, ele se identifica como servo, fala de uma atitude de humilde, ele não se coloca como
o dono da igreja, como o Papa, como a suma autoridade, né? Eu sou um servo de Jesus, que é a palavra doulos. E depois a sua autoridade é apóstolo, porque ele era um dos 12. E ele fala a todos vocês que receberam essa fé igualmente valiosa. Continuando. Graça e paz lhes sejam multiplicadas pelo pleno conhecimento de Deus e de Jesus, o nosso Senhor. Olha só, isso aqui não é um jargão, uma saudação, como se Pedro não tivesse o que falar. E sabe quando a gente escreve uma carta assim? Queridos amigos, prezados senhores, é um modelo, né? Carta que nem existe mais, né? Agora é e-mail, nem o Zap fala mais, queridos senhores, a gente fala bom dia ou boa tarde. Mas essa saudação, ela tem um sentido. Quando ele fala graça e paz lhes sejam multiplicadas, a graça é a raiz da árvore, a paz é o fruto. Então ele fala assim, que essa graça e esse fruto multipliquem, ampliem na vida de vocês pelo pleno conhecimento. Quanto mais vocês conhecerem o nosso Deus, mais vocês vão experimentar a graça e a paz. Se eu estou certo no meu entendimento, quanto menos eu conhecer do nosso Deus, menos eu desfrutarei da graça, menos desfrutarei da paz. Faz sentido? Ele deseja que seja multiplicado, mas não de maneira assim estática, parada. Pelo conhecimento do nosso grande Deus, a gente vai desfrutar mais e mais dessa graça. E por falar na graça de Deus, é um oceano que a gente mal, como uma andorinha, belisca na superfície. Toca nesse oceano da graça de Deus. Mas quanto mais a gente conhecer, uma figura que me vem à memória de um livro que eu vi é que um peixinho estava mergulhando e uma grande voz do oceano fala assim para o peixinho: fique à vontade, beba da graça de toda essa imensidão que eu preparei para você. Então, quanto mais... Tem gente que pensa que vive num aquário, né? Mas é um oceano da graça. Quanto mais a gente conhece, mais a gente mergulha e desfruta dessa graça maravilhosa. Seu divino poder, aqui é o versículo 3, nos deu algumas coisas. É isso que está falando o texto? Todas as coisas de que necessitamos para a vida e para a piedade, por meio do pleno conhecimento daquele que nos chamou para a sua própria glória e virtude. Aqui nós temos a origem do poder da vida cristã. Seu divino poder. Está falando quem é o provedor desse poder? O nosso Deus. É dele que vem a energia para viver, para sermos parecidos com Jesus. Ele é o provedor. E ele nos deu tudo o que nós precisamos para essa vida e piedade. É como um bebê que nasce, um bebê saudável, ele já nasce com a capacidade de ouvir, a capacidade de falar, a capacidade de entender, a capacidade para se desenvolver. Então, quando nós nascemos em Cristo, nós já recebemos uma carga genética, vamos dizer assim, né? Um DNA divino. Não que nós somos deuses, mas ele nos deu, pela habitação do Espírito Santo, o poder que a gente precisa para sermos parecidos com ele e para vivermos essa vida de piedade. Ele já nos deu. A questão é se nós usufruímos, usamos esses recursos que ele nos deu. Essa vida que fala aqui, tudo que necessitamos para a vida, não é a vida biológica, a existência. Ele usa uma outra palavra que chama zoe, ou o pessoal da comunidade híbris usa zal, que é uma palavra em grego que significa a vida de Deus.
Então, além dessa vida existencial que nós temos, a vida biológica, ele implanta dentro de nós uma outra vida, que é o que Jesus falou em João 10:10. Eu vim para que vocês tenham vida, e vida plena, não uma subvida, não uma vida natural. A convocação aqui é para uma vida extraordinária. Às vezes nós subestimamos, nós temos tudo. A palavra fala em Gálatas que nós temos a mente de Cristo, temos o Espírito Santo que sonda as profundezas de Deus, temos o poder sobrenatural, mas a gente continua vivendo como se nós não tivéssemos. Pouca coisa basta para dar uma apagada no nosso ânimo, no nosso brio, na nossa coragem. É verdade ou não? Ou só acontece comigo? Eu lembro de uma história de uma pessoa que pagou um cruzeiro, essas viagens marítimas de alguns dias, mas o camarada não leu bem o contrato, a proposta, aí ele comprou uma sacola cheia de lanche. Pão com mortadela, salgadinho, caixa de isopor com algumas coisas. E o cruzeiro a 1.000, e o pessoal lá no restaurante, cada comida gostosa, e camarão, lagosta, estava tudo lá no pacote, mas na hora do almoço ele olhava assim para o povo comendo e corria lá no apartamento dele, né, no camarote não, nem sei o nome lá, cabine dele lá, e lá com pão com a mortadela, com a sua Coca-Cola, né? Até que depois alguém que ouviu falou: eu nunca vejo você lá no restaurante e tal. Não, é porque para economizar, né? Eu trouxe meu lanche lá. Não, rapaz, está tudo no pacote, você tem direito aí, usufrua aí o que está no navio, faz parte. Nenhuma ilustração é perfeita, a gente sabe, né? Mas às vezes o cristão ele não usa os recursos que Deus deu para ele ter uma vida plena. Ele está ainda ali no paralelo, tentando fazer as coisas pela vontade dele e sem desfrutar de tanta coisa maravilhosa que Deus nos deu. E aqui fala que através desse conhecimento ele nos chamou. A palavra chamar e conhecimento são palavras muito fortes em Pedro, em 2 Pedro. E a gente sabe de uma pessoa que ele era um vacilão. Aqui entre nós, esse Pedrão aí, nem merecia o nome de pedra que Jesus colocou, né? É que Jesus, quando vê a gente, ele não vê como nós nos vemos. Nós nos vemos, sempre subestimamos. Ele nos vê quem vamos nos tornar. Ele vê o potencial nosso, né? Tu és Simão, Pedro. Tu és Simão, mas eu vou te mudar o nome para Pedro, uma rocha. Porque Pedro era vacilão, negou o mestre, era impulsivo, dava cabeçada, falava sem pensar. Até que, enfim, ele foi ganhando consistência à medida que o tempo passou. E ele sabia que os irmãos estavam passando perseguição. A primeira epístola fala para nos encorajar, para aguardar a vinda de Jesus. E a segunda fala para a gente tomar cuidado com falsos mestres e também para a gente desenvolver esse conhecimento. Então, chamar, ele fala, em Pedro é uma palavra forte, que ele fala, ele nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Ele fala que fomos chamados, através do sofrimento, a gente ter reações, mesmo quando as pessoas nos acusarem, mas pelo nosso bom procedimento, o nosso bom procedimento nas dificuldades leve as pessoas a verem que Deus dá uma graça especial para a gente sofrer. Ele fala também que fomos chamados para a glória eterna, 1 Pedro 5,10. Depois de haverdes padecido por um pouco de tempo, ele vai fundamentar, fortalecer e nos chamar para a sua glória. Muito bem, queridos. Continuando o nosso texto, por intermédio destas coisas que ele nos deu,
Ele nos deu as suas grandiosas e preciosas promessas para que por elas vocês se tornassem participantes da natureza divina e fugissem da corrupção que há no mundo causada pela cobiça. Então, queridos, aqui ele exalta as grandiosas, não pequenas, grandiosas e preciosas promessas. Deus tem grandes projetos para nós. Alguém já calculou mais de 30 mil promessas que Deus tem? Nunca contei, imagina contar 30 mil, mas alguém já falou que tem mais de 30 mil promessas de Deus para nós. Para que por elas vocês se tornassem participantes da natureza do mundo. Há um aspecto positivo aqui, a gente se apegar à promessa, e um aspecto negativo que tem a ver com santificação, para fugirmos de quê? Da corrupção que há no mundo, não só que há no mundo, né? Olha como o texto fala, causada pela cobiça que está dentro de nós. A gente tem uma corrupção lá fora e tem uma corrupção aqui dentro. Mas essas preciosas promessas nos ajudam a vencermos. Romanos 12, 2 fala que rogo-vos pelas misericórdias de Deus que não vos conformeis com o mundo, com esse século, com esse estilo de vida, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis, olha, conhecimento de novo, né? Para que experimenteis qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Nós experimentamos aqui algo dinâmico, que é o poder de Deus para viver para Ele, mas nós lutamos com uma corrupção na nossa natureza. Mas essas promessas são capazes de nos fortalecer para a gente vencer os desejos da nossa natureza ruim. A natureza do porco, quem já conviveu de perto com os suínos, é viver ali na lama. Ele gosta, é o ambiente natural do porco. Até o cão volta a comer o próprio vômito. A gente sabe disso. Mas nós somos ovelhas. E ovelhas anseiam por pastos verdejantes, a quem o pastor quer nos apacentar. Essas grandiosas promessas são para nos alimentar, nos fortalecer e nos equipar. Deus não nos santifica contra a nossa vontade. Aqui tem a ver com, Ele está nos preparando, tem a ver com a participação nossa. Deus já nos deu tudo. Mas há uma parte nossa. Filipenses capítulo 2 fala assim, Deus efetua em vós o querer e o realizar. Tem uma tradução que fala assim, mas logo em seguida, isso é no versículo 13, 2:13, no 14, desenvolvei a vossa salvação. Ué, não é Deus quem efetua o crescimento? Logo em seguida, desenvolvei a vossa salvação. Então, é uma parte de responsabilidade, de atividade humana no processo que Deus criou assim, para que nós não sejamos meros coadjuvantes. A vida cristã é uma vida que envolve meu empenho, meu engajamento. É por isso que ele fala, no próximo versículo, por isso mesmo, empenhem-se. A gente poderia passar um bom tempo falando daria um bom devocional aqui, né? Empenhem-se. Tem alguém que tem a tradução esforcem-se? Tem? Sejam esforçados? Então a Bíblia chama você para ser acomodado? Acomodem-se. Sejam pessoas apagadas. Ele não falou para a gente ser uma lâmpada apagada. Sejam luz. Vem dele a luz. A gente oferece nossa lâmpada para que ele brilhe através de nós. Mas não é para sermos apagados. Não é para a gente ser capacho, que as pessoas só pisam e a gente não influencia. Não, é para a gente influenciar, ser bênção no lugar onde ele nos colocou. Empenhem-se. E não, ele fala isso 2 vezes, eu vou adiantar bem rapidamente aqui. Mostrar lá no versículo 10 também.
Olha de novo. Portanto, irmãos, empenhem-se ainda mais para consolidar o chamado e a eleição de vocês. 2 vezes ele fala nesse texto sobre essa responsabilidade. Eu poderia resumir tudo que eu estou falando aqui para dizer que todos nós fomos chamados para sermos ativos, desenvolver a nossa vida cristã. Todos nós, sem exceção, fomos chamados para desenvolver. Vou voltar, porque eu estou avançando aqui, versículo por versículo. Me ajuda a voltar aí, que não está obedecendo aqui. Acho que estou no versículo 4, né? Esse aqui mesmo, tá certo. Desculpa a nossa falha aí. Tá certo. A falta de crescimento espiritual é sinal de morte espiritual. Quem fez esse comentário é um teólogo chamado Michael Green. A falta de crescimento espiritual é sinal de morte espiritual. Se a gente não está crescendo, há alguma coisa errada. Todo organismo vivo se desenvolve de alguma maneira. Então, um cristão que passa anos e anos e ele não há nenhum sinal de maturidade, de transformação do coração, de transformação de vida, é para a gente repensar. Será que eu tenho um nome de que eu estou vivo, mas eu estou morto? Será que eu acho que eu sou salvo, mas eu não sou salvo? Eu sou um amigo do Evangelho? Eu sou uma pessoa que gosta do ambiente cristão? Será que eu sou apegado a esse ambiente? Mas a questão é muito mais do que isso. Ele nos doou uma nova vida. Empenhem-se em acrescentar a sua fé. Então ele parte do pressuposto que a fé a gente já tem. Pronto. Pela graça sois salvos por meio da fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Não vem das obras, para que ninguém se glorie. A fé a gente já tem. E Deus entra com tudo. Você não entra com nada na salvação. É pela fé que a gente é salvo. É pela graça de Deus. É pela morte de Jesus, substitutiva na cruz, em nosso lugar. Ele nos deu vida através da cruz. Ele ressuscitou para nos justificar. Ele se sacrificou por nós. A fé a gente já tem. Então, já que eu tenho a fé, já que eu vou para o céu, beleza. Deixa esse mundo ficar cada vez pior, deixa eu continuar com as minhas obrigações de ser um bom cristão, frequentar a comunidade, contribuir. Não, irmãos. Deus nos eleva. Então ele vai falar aqui de 7 qualidades para turbinar a nossa vida. 7 qualidades para nos ajudar a gente a aperfeiçoar e desenvolver. Então ele fala para acrescentar a sua fé. Aí a primeira palavra é virtude. Olha só. Essa palavra aqui, acrescentar a sua fé, é uma palavra que dá a ideia de que a pessoa... Sabe quando você vai comprar uma coisa que é muito importante e você fala assim, puxa vida, eu preciso comprar aquele objeto, mas eu preciso pegar cada moedinha minha. Eu preciso pegar dos meus recursos. Alguns de nós fizemos isso para comprar um terreno, para comprar casa própria, não é? A gente... De repente, até pedimos um empréstimo de um parente, mas a gente foi catando aqui tudo que a gente tinha de recursos, vendendo bicicleta velha, para poder juntar o dinheiro, para dar entrada ou para comprar. Então, a ideia de acrescentar esse empenho-se é uma diligência. É que a gente vai assim, estar alerta. Eu vou pegar tudo que eu posso, eu não vou ser uma pessoa acomodada, tudo que eu puder para acrescentar a minha fé à virtude. E o que é virtude? Ele já falou que Deus nos chamou pela virtude de Jesus. Virtude significa excelência moral. Jesus era excelente, tinha uma atitude excelente em tudo. E aqui fala para a gente acrescentar à nossa fé essa excelência moral, esse desejo. Puxa, Jesus me inspira. Como é que Jesus tratava com a oposição? Como é que Jesus lidava com o sofrimento, com a traição? Como é que Jesus lidava com as críticas? Essa excelência moral de Jesus, eu vou acrescentar à minha fé.
Eu vou atrás. A próxima palavra, o conhecimento. Assim, o conhecimento. Eu vou acrescentar também o conhecimento. Eu quero conhecer mais a Deus. João 17 fala que a vida eterna é conhecer o Senhor. Essa é a vida, é a síntese da vida eterna. Eu quero conhecer mais Jesus. Eu não vou me contentar de frequentar uma igreja onde o pastor lê a Bíblia e eu sou alimentado só aos domingos. Eu quero ler a Bíblia. Eu quero ver Deus falando comigo. E esse conhecimento aqui, que ele fala de pleno conhecimento, tem uma palavra que chama gnosco, que é essa palavra conhecimento. Só que aqui, no contexto, ele fala de um pleno conhecimento, que é um conhecimento mais do que intelectual. Porque nós todos aqui sabemos que Jesus morreu na cruz, que foi concebido de uma virgem, que ele nos deu o Espírito Santo, mas esse conhecimento é um conhecimento que muda a minha vida. Está na minha cabeça, mas está no meu coração. Então eu vou acrescentar, eu vou falar, puxa, eu preciso ser um praticante da palavra de Deus. E não apenas um ouvinte. Continuando, acrescentar ao conhecimento o que, gente? Vamos voltar aqui, né? O domínio próprio. Domínio próprio, a gente sabe, todo atleta, até 1 Coríntios 9, fala que em tudo se domina para ganhar um troféu aqui na terra, mas nós procuramos não ser controlados pelas nossas paixões, mas termos domínio próprio, que é um fruto do Espírito Santo, domínio próprio. Dizer não para certas coisas que nos fazem mal. Todos nós temos que ter filtros que nos ajudem. Isso faz bem para mim, esse ambiente que eu vou é um ambiente que acrescenta a minha vida, me ajuda a desenvolver essas companhias, eu estou sendo influenciado ou eu estou influenciando. Esse domínio próprio, essa capacidade de você dizer não quando precisa dizer não e dizer sim quando precisa dizer sim, faz parte do desenvolvimento espiritual. Saber lidar com essas paixões que estão dentro de nós. Mas não só domínio próprio, perseverança. Perseverança, porque a perseverança em meio às dificuldades, rotinas, tarefas chatas que vêm sobre nós, mas a gente persevera. Persevera não para ganhar salvação, persevera porque nós já ganhamos. É um fruto também do Espírito Santo. E a perseverança é diante de pressões. Tiago, capítulo 1, fala, tende motivo de grande alegria quando vocês passarem por grande prova, sabendo que a prova gera em vocês a paciência, que também tem um sentido de perseverança. Aí vai caminhando para essas palavras. Depois de piedade, fala... Vamos girar aí o slide, pessoal. Depois de piedade, a fraternidade. Piedade, gente, é andar com Deus. É aquilo que Deus falou para Abraão: anda na minha presença, Abraão, anda comigo. Piedade é isso, é andar com Deus, é andar na luz, é imitar o caráter de Deus. É uma palavra que significa religião prática. É isso que significa piedade, religião prática, capacidade para viver. Não é uma retirada da vida, a pessoa piedosa que se distancia, que vai ser um eremita, que vai ser isolado, não. Piedade no sentido de que eu me envolvo com a vida. Eu sou sal e luz. Eu faço o que é certo, porque é vontade de Deus. Esse é o sentido de piedade prática. E aí caminha também para a fraternidade. Fraternidade é o amor de irmão. É a palavra Filadelfos, que vem de irmandade. Falar em amor de irmão, quando um irmão de sangue seu está sofrendo, eu vou imaginar uma cena aqui, alguém está falando mal de um irmão de sangue seu, ou está brigando com seu irmão. Se você está perto, você não procura ajudar? É igual meus filhos falando um para o outro, né? Eu brigo com você, mas se alguém te maltratar, eu vou para cima. A gente não fala isso? As mulheres falam, eu posso falar do meu marido, mas ai daquele que falar do meu homem. Ou do filho dela, não é? Agora,
Se nós defendemos irmãos nesse sentido, por que a gente não defende irmão da igreja? Por que quando alguém fala mal de um de nós, a gente fica calado e consente? Dá trela, deixa a pessoa continuar falando. E conspiramos contra alguém. Ele está falando aqui para a gente cuidar, ter esse amor, esse cuidado. Mas ele não para no amor de irmão. E a fraternidade, o amor de Deus, que é o ágape. É outra palavra para o amor aqui, é o ágape. É o amor de Deus em nós. O amor que nos sustenta. O amor incondicional. O amor que a gente aprende a amar de Deus, porque nosso amor é deficiente. Às vezes a gente se limita à fraternidade. Mas ele termina com o amor. Que é a maior de todas as virtudes. É o amor que encadeia todas essas virtudes. É o amor que... E isso aqui não é uma escada não, irmãos. Isso aqui são práticas da vida, qualidades que vão sendo adicionadas com um propósito. Qual é o propósito? Qual é o propósito de tudo isso? Atenção para isso aqui que a gente está concluindo. Se essas qualidades são 7 que a gente falou agora, para a gente ir adicionando na nossa vida, correto? Se essas qualidades existirem e estiverem crescendo em suas vidas, elas impedirão que vocês, no pleno conhecimento, é que essa palavra aqui, pleno conhecimento não só na cabeça, mas no coração, sejam inoperantes e improdutivos. Se essas qualidades estiverem em nós, nós não seremos cristãos estéreis. É como se fosse adubo. Sabe a plantinha que precisa sempre de um adubo para ela se desenvolver? Você percebe que a vida cristã, ela exige de nós uma disposição de abraçar, de engajamento, de eu vou para cima, eu não vou me acomodar, eu preciso estar sempre crescendo. Deus já nos deu tudo para o nosso crescimento. Se isso acontecer, então nós teremos frutos. Nós vamos dar frutos. Nós não seremos improdutivos. Irmãos, já pensou participar de uma igreja que não afeta ninguém? Dizem que o diabo gosta desse tipo de igreja, né? Não dá trabalho para ele. O povo é muito parado, muito acomodado. É um povo assim que não causa nada. Eu acho interessante uma expressão que fala do apóstolo Paulo, eu não lembro agora qual capítulo em Atos, que fala assim, quando ele chegou na cidade, os líderes da cidade que ganhavam dinheiro pela idolatria da deusa Diana Ártemis, quando ele chegou na cidade, o povo fala assim, dizem que esse homem é uma peste. É uma peste no sentido assim, que ele trazia, ele proclamava as verdades de Deus e ele alterava, ele influenciava a cultura. Já pensou? Não peste no sentido negativo, mas no sentido que era uma pessoa que o evangelho, ele trazia um poder de Deus que alterava as relações humanas. Ele era frutífero. Todavia, se alguém não as tem, está cego, só vê o que está perto. Olha só, gente, está falando de cristão aqui, hein? Será que tem cristão cego, que a ideia da palavra aqui é míope, só vê o que está perto. Esquecendo-se, a pessoa se torna mal agradecida. Porque o impacto da redenção, o impacto da cruz, que ela soube disso no passado, já não transforma o presente dela. Ela se esqueceu da purificação dos seus antigos. Uma coisa tão importante, tão relevante, que a gente nunca pode deixar de falar o que Cristo fez por mim na cruz. Isso acaba, não... Jesus morreu por mim, né? Já não causa impacto na vida da pessoa. E a gente deveria ficar deslumbrado. É como alguém já falou assim, eu sou tão ruim, eu sou tão pecador, e eu preciso todos os dias olhar para a cruz como se fosse a primeira vez. Irmãos. Portanto, irmãos, empenhem-se ainda mais para consolidar.
eu preciso me empenhar para... Eu já não sou salvo? Sim, nós já somos salvos. Deus já nos salvou, já escreveu o nosso nome no livro da vida, mas quando ele fala de consolidar a eleição, pois se agirem dessa forma, jamais tropeçarão, fala de você não ser uma pessoa abalada. Tenha certeza da sua salvação. Porque tem gente que é assim, de manhã entende que é filho de Deus, à noite pensa que é filho do diabo. Sabe que flutua assim na sua convicção? Deus nos salvou, salvou. Ele não fica dando a vida eterna e pegando de volta, dando a vida eterna e pegando de volta. Ele salva, está salvo. Então, consolidar, viva com essa confiança inabalável. E assim, vocês estarão ricamente providos quando entrarem no reino eterno do nosso Senhor e Salvador. Como assim ricamente provido? Naqueles tempos, quando as pessoas participavam, os atletas de campeonatos olímpicos, eles voltavam para suas cidades e era aquela boas-vindas, aquela celebração. Até hoje no Brasil, né, quando voltam os nossos representantes atletas, quando eles chegam na sua cidade de origem, anda de carro de bombeiro, aquela ampla recepção. Então, o sentido aqui é isso. Porque todos nós vamos para o céu. Mas como é que vai ser nossa chegada lá? A impressão que a gente tem por esse texto é que vai ter boas-vindas para nós. Porque você foi um cristão frutífero. Você alegra o coração do Pai agora. Você já ganhou a vida eterna, mas empenhe-se. Celebre isso, viva nessa expectativa. Eu quero chegar no céu, mas quero chegar que eu investi na vida das pessoas. Eu não apequenei minha vida. Eu procurei fazer de tudo para aproveitar as oportunidades que Deus me deu.